clone do Goku, anjo maligno e até uma fusão do Freeza, Cell e Majin Buu. Dragon Ball F, galera, tipo, é mó doideira, né? É maneiro pra caramba, né? Vem conhecer agora esses vilões que você nunca vai ver no anime nem no mangá, mas você ia querer ver, com certeza. Inestrante Peter aqui. Dragon Ball F, galera, tipo, é uma série de fanfics feita por fãs, lógico, é fanfics, né? Que continuam os eventos de Dragon Ball GT. Algumas fanfics até mostram todas as histórias de outras épocas, né? E outras mais recentes também até abordam elementos de Dragon Ball Super. Mas geralmente o nome Dragon Ball F é usado para histórias que continuam o GT. A parada é que com o tempo, os fãs até conseguiram organizar uma lore bem coerente no meio desse caos de fanfics. E nessas histórias, claro que tem os vilões, tá? E agora eu vou falar exatamente disso pra vocês. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês dos vilões mais cabulosos de Dragon Ball F. Aqueles que, porra, ia ser complicado se eles aparecessem. Mas se inscreve no canal, capricha nessa inscrição que é boa demais, hein, galera? Pô, você não tem noção como isso ajuda a casa. Zaiko! Bom, esse deve ser o mais famoso de todos, né? O Zaiko, que é também chamado de Shikor, dependendo da história ou da tradução, é considerado por muitos o vilão da primeira saga de Dragon Ball F. Nessa história, a Kaioshin do Oeste, que em Dragon Ball Z tinha sido morta pelo Kid Buu, aqui não só sobreviveu, como era a mãe do Freeza, né? Ela criou o Freeza para ser o ser mais poderoso do universo. E quando ele perdeu pro Goku, ela decidiu criar outro guerreiro. Na época que o Goku tava lá no planeta Yardrat, né? A Kaioshin do Oeste, que até em algumas histórias recebeu o nome de Lyra, roubou amostras celulares do Goku. E aí, misturando essas amostras com as dela própria, ela criou o Zaiko. Ou seja, o Zaiko seria uma espécie de clone ou filho do Goku. Mais ou menos isso, né? E como ele tem esse gene de Saiyajin com Kaioshin, pô, ele era muito forte. A ponto de peitar o Super Saiyajin 4. No final, pô, só pra você ter noção, foi preciso o Super Saiyajin 5 para derrotar o Zaiko de uma vez por todas. Aí numa história mais pra frente, o Zaiko seria encontrado pelo Goku e pelo Vegeta no inferno, né? E ajudaria eles a atingir a forma de Super Saiyajin 9. Olha que doideira, rapaz. Imagina o 9. Sinistro. Karate, o demônio divino. Esse seria o governante do terceiro nível do inferno. Acontece que em Dragon Ball F, né, o inferno ele tinha 5 níveis, né? Cada um para cada tipo mais cabuloso de ser maligno, ok? Ou seja, um nível vai ficando mais, cada vez mais, um Big Boss, né, em cada nível, né? Um Big Boss maior. O Karate era o governante do inferno nível 3, onde os demônios vão quando eles morrem. Pra você ter noção. Demônio morreu, vai pro nível 3, né? Nível 2 deixa o demônio mais tranquilo. Demônio vive, fica no 1 e no 2, né? Mas depois da derrota do Zaiko na primeira saga do AF, a morte do Zaiko, né, e consequentemente envio dele pro inferno, deixou as coisas meio desequilibradas. E o Karate, junto dos discípulos dele, conseguiu se aproveitar dessa brecha para escapar do inferno e ir pro mundo dos vivos. Olha o preju. O Karate sabia que os considerados maiores guerreiros do universo viviam na Terra. Então ele vai pra lá pra desafiar eles. Eles gostam de porrada. Só que nesse período, galera, os guerreiros Z estavam em outros planetas treinando pra ficar mais fortes. É sempre assim, uns querem lutar, outros querem ficar mais fortes. E aí, com a Terra desprotegida, Karate e os discípulos dele simplesmente tocaram o terror pelo lugar, tipo, passaram o cerol. Lógico que quando os guerreiros Z voltaram, pô, a porrada estancou feio, foi bom demais, né? E no final dessa batalha, Karate e Goku teriam um combate final em outro planeta, onde Goku, na forma de Super Saiyajin 5, derrotaria o Karate uma vez por todas. Evil Goku. Bom, esse aqui, junto do Zaiko, também é bem famoso. O Evil Goku é a versão maligna do Goku, né? Evil, né? Evil, maligno. Maligna. A parada, galera, é que a transformação em Super Saiyajin 5 foi obtida pelo Goku com a ajuda das esferas do dragão, ok? Mas da mesma forma como a energia negativa das esferas gerou os dragões malignos, aos poucos uma energia negativa semelhante foi se acumulando dentro do Goku. E quando ele descobre isso, o Goku se afasta da Terra para tentar se livrar dessa energia negativa. Ele não quer essa energia negativa consumindo ele. E quando ele consegue se livrar, essa energia assume a forma de um outro Goku. Exatamente igual ao original, só que com os mesmos poderes inclusive, tá? Só que totalmente maligno. Aí dessa forma o Evil Goku se aproveita de todos os conhecimentos que ele compartilhava com o verdadeiro Goku para atacar o terror. E lógico que isso ia resultar em mais batalhas. Mas a briga terminaria de novo na vitória do Goku, que descobriria no processo que a forma Super Saiyajin 5 não necessariamente era dependente da energia das esferas do dragão. Anjo Z. O Anjo Z seria um Kaioshin que atuava talvez na mesma época do velho Kaioshin. Ele era o Kaioshin mais forte e justo na época dele era admirado por todo mundo. E o nome Anjo Z simboliza o quanto todo mundo admirava ele. Só que as coisas começaram a ficar complicadas quando o Anjo Z descobriu um portal para uma dimensão alternativa. E nessa outra dimensão, uma criatura sombria começaria, aos pouquinhos a corromper o Anjo Z. Então ele começou a ficar... começou a ficar mal. E a partir daí, o Anjo Z começou a ficar mais sombrio, ele se corrompeu à força, mais violento, mais arrogante, com cada vez menos senso de justiça. Então ele já sem escolhas, né, os outros Kaioshins e atividades decidiram que deveriam selar o Anjo Z, porque não tinha mais o que fazer.
E como ele era o mais forte de todos ali, eles selaram ele dentro da mesma dimensão que corrompeu ele. Aí, eras mais tarde, o selo começou a enfraquecer depois que o Sagrado Kaioshin foi absorvido pelo Majin Buu. Só que depois da batalha contra o Karate, da energia negativa causada pela criação do Evil Goku, o selo que prendia o Anjo Z acaba sendo desfeito, né? Esse selo. E ele consegue voltar para a dimensão dele, a dimensão original que ele saiu. Aí logo em seguida o Kaioshin convocou os guerreiros Z para ajudar a conter essa nova ameaça. Senhora Ameaça! E como eles meio que foram os responsáveis pelo Anjo Z ter sido libertado, eles aceitaram ajudar. Aliás, pô, eles não aceitariam como, né? Pô, o cara ia destruir tudo. Só que o Anjo Z também é muito poderoso. E nem mesmo o Vegeta, que agora também estava conseguindo se transformar em Super Saiyajin 5, nem com ele eles conseguiram vencer. Com todo mundo junto, não dava. A batalha terminaria só quando o Goku se submete a um ritual sombrio usado por Kaioshins lá malignos do passado, né? Aí nesse ritual, o Goku consegue vincular uma esfera dragão no próprio corpo. E aí, misturando o poder da esfera do dele próprio, ele assume uma forma que ficaria conhecida como Super Saiyajin. Que número? Super Saiyajin 6. E aí ele matou o Anjo Z com um único ataque. E só uma observação, eu não duvido que o Anjo Z tenha sido usado como base para a criação dos Zamasu em Dragon Ball Super, é bem parecido. Da mesma forma que eu não duvido que o Evil Goku tenha sido base para a criação do Goku Black. Kidnapped. Esse seria, de certa forma, um ancestral do Vegeta, ok? Ele é fruto da relação de um Saiyajin antepassado do Vegeta com uma mulher demônio. E dessa relação nasceria um ser metade Saiyajin, metade demônio, que ficaria conhecido como Kidnapped. E esse guerreiro seria até mesmo um dos primeiros Saiyajins a se tornar o Super Saiyajin. Mas por conta da natureza maligna do Ki dele, se ele levasse esse Ki, ele seria banido para o chamado Mundo do Vazio. E ele foi. E lá, Kidnapped ficaria preso por eras, né? Até o próprio Goku ser banido por lá também, né? Depois que ele se transformou em Super Saiyajin 6 pela primeira vez e matou o Anjo Z. Por quê? Porque a natureza do Ki do Super Saiyajin 6 era maligna, né? E por conta disso, o Goku foi automaticamente banido para o Mundo do Vazio. E lá, ele conheceria uma mulher chamada Irina, que usou um poder parecido e foi banida para lá também. E com a ajuda da Irina, o Goku não só dominaria a forma Super Saiyajin 6, como conseguiria usar o Ki negativo daquela dimensão para atingir uma nova transformação, que seria o Super Saiyajin 7. Só que o Kidnapped se aproveita da energia gerada por essa nova transformação para gerar um portal que permitiu que ele finalmente escapasse do mundo vazio. E aí ele se livrou e o Kidnapped começa a tocar o terror no outro lado, no mundo normal, né? E aí com a ajuda e com o sacrifício da Irina, o Goku também consegue escapar do mundo vazio e ir atrás do Kidnapped, vai na cola. E dessa forma a batalha final começa. Começa no mundo do Goku, né? E assim que o Goku conseguiu dominar o Super Saiyajin 7, ele conseguiu vencer e eliminar o Kidnapped de uma vez por todas. Cell Buzzer. E pra finalizar, a gente tem o Cell Buzzer, né? Que nada mais é do que a fusão dos três maiores vilões de Dragon Ball Z. Freeza, Cell e Majin Buu. Olha esse trio. Só pensa numa coisa dessa. O surgimento dessa fusão veio quando o Freeza e o Cell, direto do inferno, decidiram que estava na hora deles escaparem dali e ter a vingança dele contra o Goku e os outros. Pra isso eles treinaram lá no inferno mesmo, pra você ter noção, né? E eles conseguiram encontrar uma nova forma de fusão que poderia durar o tempo que eles quisessem. E dessa forma eles se fundiram e se transformaram em Free Cell. Nessa forma, tá? O Free Cell ele consegue escapar do inferno usando o próprio poder. E ele sequestra o Ubi. Ele leva o Ubi para a chamada dimensão Amazon, onde eles se aliam a uma mulher chamada Ali, né? Que ajuda eles a restaurar o Majin Buu a partir do Ubi. E com o Majin Buu de volta, Free Cell se funde com o Majin Buu e se transforma em Cell Buzzer, a criatura mais poderosa de toda a existência. Nesse meio tempo, os heróis já tinham ido para a dimensão Amazon para eliminar o vilão e também resgatar o Ubi, né? Então nessa jornada eles enfrentaram Ali e outros adversários, e até mesmo chegaram na forma Super Saiyajin 8, que é basicamente a mistura do Super Saiyajin 5 com o Super Saiyajin 3. Só somar, né? Só que o poder do Cell Buzzer era monstruoso, galera, vocês não têm noção. Ele começou a ir em vários planetas e dimensões e destruía tudo. Para conseguir o poder necessário para derrotar o Cell Buzzer, Goku e Vegeta partiram para uma jornada no próprio inferno para conseguir o chamado Poder Proibido. Tá vendo que vai vir poder bom aí, né? Quando é proibido, né? E nessa jornada eles reencontraram o Zaiko, né? Que deu o poder dele para eles, permitindo que eles se transformassem na forma de Super Saiyajin 9. Mas mesmo essa transformação não era o suficiente para derrotar o Cell Buzzer. Okay? Mas quando o Goku consegue superar essa forma, ele consegue atingir o poder proibido, se transformando dessa forma em Super Saiyajin 10. Exatamente. No AF a gente chegou no 10. E com essa transformação, o Goku eliminaria o Cell Buzzer da existência de uma vez por todas. Uma pergunta pra vocês, galera. Dessas coisas que a gente viu em Dragon Ball AF, o que você gostaria que realmente fosse canônico? Comenta aqui embaixo, tô olhando os comentários. Mas não sai daqui, ó, sem a sua inscrição. Bom demais você tá inscrito. Essa é a força da casa. Obrigado de coração pela tua inscrição, com o sininho, lógico. Aí a gente sempre conversando sobre Dragon Ball com vocês. Tamo junto sempre, galera. Até a próxima. Fui!